Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar porque preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernortando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para pessoas pobres, porém pouco praticou, porque Padre Paulo pediu para pintar panelas, porém posteriormente pintou pratos para poder pagar promessas. Pálido, porém personalizado, preferiu partir para Portugal para pedir permissão para o papai para permanecer praticando pinturas, preferindo, portanto, Paris. Partindo para Paris, passou pela Pirineus, pois pretendia pintá-los, pareciam plácidos, porém pesarosos. Percebeu penhasco pedregosos, preferindo pintá-los parcialmente, pois perigosas pedras pareciam precipitar-se, principalmente pelo pico, porque pastores passavam pelas picadas para pedirem pousadas, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois pelo passo percorriam permanentemente postantes protagas. Pisando Paris, pediu permissão para pintar palácios porposos, procurando pontos pitorescos, pois, para pintar pobrezas, precisaria percorrer pontos perigosos, pestilentos, perniciosos, preferindo Pedro Paulo precaver-se. Profundas previcações passou Pedro Paulo. Pensava poder prosseguir pintando, porém pedras, previsões passavam pelo pensamento, provocando profundos pesares, principalmente por pretender partir prodamente para Portugal. Povo previdente, pensava Pedro Paulo. Precisando partir para Portugal, porque pedem para prestigiar patrícios, pintando principais pontos portugueses. Paris, Paris, proferiu Pedro Paulo. Parto, porém, penso pintá-la permanentemente, pois pretendo progredir. Pensando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais, porém, papai partiu prodamente, pois precisava pedir permissão para o papai Procópio para prosseguir praticando pinturas. Profundamente pálidos, perfecais percursos percorridos pelo pai, pedindo perfeitas permissões. Penetrou pela portão principal, porém, papai Procópio, puxando pelo pescoço, proferiu, pedindo-se permissão para praticar pinturas, porém, praticando pintas pior. Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Pindua, porque pintas porcarias. Papai proferiu Pedro Paulo, porque permanece, porém, preferido, poderiam procurar profissões próprias para poder. Provas, perseverança, pois pretendo permanecer por Portugal. Pegando Pedro Paulo pelo pulso, penetrou pela patamar, procurando-os pelos pertences. Partiu prodamente, pois pretendia por Pedro Paulo para praticar profissão perfeita, pedreiro. Passando pela ponte, precisarem pescar para poderes prosseguir. Peregrinando. Primeiro pegaram peixes pequenos, porém passado pouco prazo pegaram pacus, piaparas, pirarucus. Partindo pela picada próxima, pois pretendiam penortar, pedindo para procurar primo Péricles I, pisando por pedras poucas. Papai Procópio procurou Péricles, primo próximo, pedreiro profissional perfeito, poucas palavras proferiam, porém prometeu pagar pequenas parcelas para Péricles profissionalizar Pedro Paulo. Primeiramente, Pedro Paulo pegava pedras, porém Péricles pediu-lhe para pintar prédios, pois precisava pagar pintores práticos. Particularmente, Pedro Paulo preferia pintar prédios. Pereceu pintando prédios para Péricles, pois precipitou-se pelas paredes pintadas. Pobre Pedro Paulo. Pareceu pintando. Permitai-me, pois pediam perdão pela paciência, pois pretendo parar para pensar. Para parar preciso pensar. Pensei, portanto, pronto parei.